os irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6. Lembrando aqueles que nos assistem nesse momento pela internet que agora, no mês de novembro, a partir do mês de novembro, nós só estaremos transmitindo as mensagens do culto. O culto transcorre desde as 6 horas da tarde, hoje iniciou às 6h11 e nós só estamos veiculando na internet agora as mensagens. Isso é para trazer os membros de volta para a Igreja do Senhor. Nós já temos aí um afrouxamento dos decretos, nós já estamos, graças a Deus, retomando as nossas atividades normais. Então é o momento de voltar para a casa do Senhor, momento de estarmos juntos em comunhão, atentos à palavra do Senhor e também atentos àquilo que cada irmão está aqui presente precisa, para que nós estejamos o ajudando. Então, o texto proposto para a nossa mensagem é 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 6 a 12. À medida que os irmãos forem achando, por gentileza, fiquem de pé para que nós venhamos acompanhar a leitura da palavra. 1 Timóteo 6, de 6 a 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém, irmãos? Podemos sentar. Peço que estejam atentos ao texto nesse momento. Tempos difíceis estamos passando, e isso nunca vai melhorar numa temática de que as coisas um dia podem melhorar em nossas vidas quanto a tudo que a gente tem visto nos noticiários, a tudo que a gente tem verificado pela internet, pois nós vemos notícias atrás de notícias bem ruins, coisas que maltratam o nosso coração quando ouvimos. E diante da palavra do nosso Deus hoje nós estamos verificando que existe algo na vida que é limitado, existe algo em nossas vidas que nós precisamos, que é necessário, porém ele é necessário somente nesta vida, e nós não vamos carregar esta coisa para a nossa eternidade. Nós estamos nos referindo ao dinheiro, e quando o apóstolo fala ao seu filho da fé, Timóteo, sobre o dinheiro, ele quer encorajar a igreja, ele quer encorajar a cada um de nós a entender que nós não podemos ser levados a fazermos aquilo que o nosso coração pecaminoso quer. Nós precisamos estar diante da vontade do Senhor. E aqui está a vontade do Senhor aberta diante de nós, a sua palavra revelada aos nossos corações, para que nós venhamos a entendê-la, para que nós venhamos a seguir e deixar aquilo que nós achamos que é verdade para as nossas vidas de lado
e cumprir aquilo que o nosso Deus quer para cada um de nós. Nós temos então esse privilégio por parte do Senhor, de ter a sua palavra revelada a cada um de nós, para nós entendermos aquilo que Ele quer de nós. Então, diante desse assunto tão polêmico, um assunto pelo qual a gente não fala muito, mas é importante na vida do crente entender qual é a posição do dinheiro em nossas vidas. O que nós podemos fazer com o dinheiro? E diante disso, eu gostaria de iniciar quebrando 2 mitos, diante da palavra de Deus, quebrando 2 mitos dos nossos corações. O primeiro mito é aquele que o dinheiro vai produzir felicidade em nossas vidas. Nós vamos ver que o dinheiro não vai produzir felicidade. Pelo contrário, ele é a raiz de todos os males, assim como nós lemos. E o segundo mito, que o dinheiro pode trazer algum tipo de felicidade. Ele também não traz felicidade, irmãos. Isso se nós entendemos o que nós vamos falar na palavra de hoje. Então, diante disso, vamos começar verso a verso proposto. No verso 6, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A piedade com o contentamento. Aqui Paulo ele está falando no capítulo 6, ainda antes do verso 6, sobre a posição do servo e do Senhor. E aquele que é servo, ele não pode deixar de desmerecer o Senhor. Ele tem que fazer com zelo aquilo que lhe é colocado para fazer. Da melhor forma possível, o servo, na casa do Senhor, ele precisa apresentar-se de uma forma íntegra, fazendo tudo o que lhe é pedido. E o Senhor também, ele precisa entender aquilo que o servo faz da melhor forma possível, como sendo precioso, como sendo aquilo que é necessário. Mas não é diante disso que nós vamos nos atentar nessa noite. Só para entender, quando ele vai para o verso 6, e ele fala essa frase, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Da mesma forma que o servo se contenta com as ordens do seu Senhor, e o Senhor se contenta com aquilo que o servo fiel faz com ele, assim ele começa essa dinâmica do dinheiro para as nossas vidas. De que forma? Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quanto tempo o irmão gasta em sua vida planejando, pensando em dinheiro? Vamos colocar durante, vamos ver assim, um dia bem típico para a gente fazer isso. Na segunda-feira, quanto tempo o irmão leva pensando nisso? Em novos projetos? Quanto tempo o irmão pensa nas contas que precisam ser pagas, naquilo que o irmão poderia melhorar, ganhar mais dinheiro? Nós vemos que no coração do ser humano existe algo que é colocado, que é a insatisfação. E essa insatisfação do nosso coração, ela vem revelar o nosso caráter pecador. O nosso caráter de nunca estar satisfeito com aquilo que possuímos e aquilo que temos. Muitas vezes nos pegamos sonhando com aquilo que nós não podemos ter. Por exemplo, nós temos a nossa casa e diante de um anúncio da televisão ou diante de um vislumbramento de uma casa mais bonita, o que nós pensamos? Eu poderia ter aquela casa ao invés da casa que eu tenho hoje. Diante de uma condição do irmão ter uma posse, um carro, e o irmão vê o carro do vizinho, o irmão se coloca: olha, eu preciso ter um carro mais novo, eu preciso ter aquilo de uma forma melhor. E assim são outras coisas da nossa vida. Eu não vou entrar aqui no mérito das mulheres não, porque dizem que as mulheres se vestem uma para as outras. Se pergunta para um homem, dentro de um casamento, uma reunião, qual era a cor do vestido que a mulher dele estava vestindo, ele não vai saber. Mas a mulher ela vai lembrar de todos os vestidos que ela viu. Então, essa insatisfação que nós temos de melhorar a cada dia mais, de estarmos cada vez mais buscando algo,
isso vem do nosso coração. E a palavra de Deus diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Esse contentamento, na palavra do Senhor, quando ele é colocado, ele implica que o cristão, ele deve saber que sempre terá o suficiente do Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos vai vir do Senhor Jesus. Mas parece que nós esquecemos. E os cristãos, nós, poderíamos estar contentes, porque as nossas necessidades elas vão ser atendidas por Cristo Jesus. Mas será que é isso que nos acompanha no nosso dia a dia? Será que nós não estamos sempre procurando algo para melhorar, algo para fazer? Eu não estou dizendo para os irmãos que nós não precisamos ser empreendedores, que nós não devemos buscar nos aperfeiçoar. Não é isso. Mas é aquilo que nós não temos necessidade de obter e nós queremos incessantemente. Que nós buscamos e nós não vemos nem o preço, nós queremos, nós cobiçamos, nós invejamos. É disso que eu estou falando. E quando nós vemos o verso 6, a palavra contentamento para nós, para ter sentido em nossas vidas, ela vem com uma palavra antes do contentamento, que é a piedade. Mais uma vez lerei, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A piedade ela vai nos trazer a certeza que tudo que nós temos vem do Senhor Jesus. É a nossa identidade com o nosso Deus. É entendermos que iniciamos o nosso dia e nós temos o ar para respirar. Nós temos os passarinhos para cantarem e nós ouvirmos. É entender que este mundo, a natureza que foi criada é perfeita. Não precisa de uma intervenção do Senhor para consertar algo que está errado. Não. Desde o momento, desde o princípio que o nosso Deus fez a criação, Ele fez perfeita. E ela assim, ela segue até os dias de hoje, sob o cuidado do Criador. Isso reflete o nosso caráter de piedade, que representa essa ideia, essa certeza que tudo foi feito pelo nosso Deus. A gente tendo certeza que tudo foi feito para o nosso Deus, até mesmo nós vamos ter uma vida de contentamento. Nós vamos entender que existe algo maior que nós. Existe alguém que é superior às nossas vidas. Alguém que toma a frente de qualquer situação das nossas vidas e passa diante das situações das nossas vidas conosco. O crente, o homem, que durante o seu dia, ele vai se afastando da presença do Senhor e ele vai dando atenção ao dinheiro, às riquezas, vai buscando cada vez mais ser rico. Nós vamos ver no texto que isso vai haver um distanciamento do Senhor. E cada vez que o homem se distancia do Senhor, ele se esquece do Criador. Ele se esquece de ser piedoso. E com esse afastamento, ele também perde o seu contentamento com as coisas. Nós vemos então no verso 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nós vemos então que nesta vida, como que nós nascemos? Nus. Nós nascemos sem nada, somente com a nossa vida. E como que nós vamos embora desta vida que vivemos aqui na terra? Nós vamos nus, sem nada poder levar. Então aquilo que nós ajuntamos, aquilo que nós cobiçamos neste mundo, vai ficar aqui, irmãos. Tanto o pobre quanto o rico vai embora desta vida da mesma forma. Assim eu lembro da palavra de domingo passado, quando nós nos debruçamos no livro de Eclesiastes, e nós falamos que no coração do homem foi posto a eternidade, para que nós não viéssemos a nos corromper com as coisas desse mundo, e entendêssemos que a nossa vida ela não se limita a essa vida terrena, mas nós vamos viver na eternidade com o Senhor.
e a essa eternidade que nós precisamos nos apegar dia após dia, para que as coisas desse mundo não tomem o lugar do Criador. Você já percebeu quando você está doente? A primeira coisa que você faz, qual é? Quando nós estamos doentes, nós pedimos, nós clamamos o socorro do nosso Senhor. Não deveria ser assim quando nós estamos no momento de ação de graça? Quando nós estamos com os nossos celeiros repletos de grãos, nós estamos prestes a comemorar, a Igreja Protestante, ela comemora o Dia Internacional de Ação de Graças. E eu vou falar nos avisos depois, como que vai ser o nosso dia de ação de graças aqui na congregação. Vai ser bênção, nós vamos ter esse momento na semana que vem. Mas nós lembramos da história quando os agricultores eles comemoravam a colheita do final do ano, e assim era colocada uma festa com grande fartura, agradecendo ao Criador. Essa ideia ela foi trazida dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, e nós hoje também, igrejas protestantes, frutos do trabalho missionário de igrejas protestantes norte-americanas, nós também comemoramos o Dia Internacional de Ação de Graças. E nós vemos o quanto o Senhor Deus é bondoso com nossas vidas. Nós lembramos no domingo passado, nós já estamos chegando no final do ano, e quanto o Senhor tem abençoado a sua casa, irmão. Quanto o Senhor tem provido o irmão em suas necessidades. São bênçãos incontáveis, não é verdade? Coisas muito maravilhosas para nós. Existe uma instituição internacional que ela faz 5 perguntas para a população mundial, para verificar se cada um de nós é rico ou não. Nós vamos verificar hoje se nós estamos na condição de ricos ou na condição de pobres, ou que temos algo que precisa ser trazido para as nossas vidas. 5 perguntas simples. Você tem uma casa? Vai guardando a resposta. Segunda pergunta. Você tem água encanada na sua casa? A água chega com propriedade boa, de boa qualidade na sua casa? Terceira pergunta. Você tem banheiro privativo na sua casa? Dentro da sua casa você tem um banheiro que você pode chamar de seu? Quarta pergunta. Você tem um cobertor para se cobrir de noite quando o sereno vem e entra pela sua porta, pela sua fresta da janela? Você tem um cobertor que te agasalha nas noites de frio? E a última pergunta. Você tem comida em casa? O irmão almoçou em casa hoje? Irmãos, parecem perguntas simples, coisas que nós não damos valor no nosso dia a dia. Mas se os irmãos responderam que tem todas essas coisas dessas perguntas aqui, o irmão pode se considerar rico, porque são coisas mínimas que a população mundial, muitas pessoas não possuem. Muitas pessoas não possuem. Diante disso, continuamos no nosso texto, indo adiante no verso 8. Diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Estejamos contentes diante dessas perguntas, diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Nós temos aqui na nossa congregação a experiência de trabalhar com irmãos bem experientes, irmãos que já estão com os seus algivos mais de 60 anos, e nós vemos a alegria no semblante de cada um. Nós temos a alegria na certeza de que os irmãos vêm para a casa do Senhor e nos dão o encorajamento que nós precisamos, nós jovens. Essa alegria vem do Senhor Jesus. Essa alegria ela não pode ser fruto do nosso coração, porque o homem
diante da sua insatisfação, ele tende a reclamar de tudo. Mas a nossa vida com o Senhor Jesus, aquele que trilha os nossos passos, aquele que morreu na cruz em nosso lugar, por favor de nós, ele enche o nosso coração de alegria e de paz. E essa paz é aquela que nós precisamos anunciar ali fora, para os nossos vizinhos, para aqueles que estão junto conosco na lida do dia a dia, pois eles não conseguem entender como que mesmo em lutas, mesmo em momentos de tristeza que a igreja passa, momentos de dificuldade, como que nós temos essa paz? Como que o Senhor Jesus superabunda a nossa vida com paz, com alegria, e nós estamos com os nossos corações cheios de alegria, prestando culto a Ele neste momento. Nós podemos então ter esse momento de testemunho e levar essa palavra àqueles que estão ouvindo a nossa mensagem, que esta paz não vem do nosso coração. Aquilo que nós fazemos de bom vem do Senhor Jesus, vem através da obra do Seu Espírito Santo. No verso 9 e no verso 10, diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, nós vemos que a palavra do Senhor ela vai colocar diante de nós um tipo de riqueza que nós não precisamos experimentar, que é aquela que vai nos colocar fora do caminho do Senhor, aquela que vai nos afastar da nossa família. É aquele momento que nós achamos que nós podemos fazer algo mais, que nós precisamos de algo mais, e aquilo que nós temos, que nós precisamos nos contentar, não serve mais, e nós damos lugar para o nosso coração. Eu tenho certeza, na experiência também dos irmãos aqui que estão presentes, que em certo momento da vida dos irmãos, lembrem lá, na adolescência, no momento que os irmãos estavam na condição de jovens para resolver a vida dos irmãos, quantos planos os irmãos tinham, quantas coisas os irmãos passaram. Hoje os irmãos não estão aqui. Quem foi que sustentou cada um de nós? Não foi o Senhor Jesus? Quem deu contentamento no nosso coração? Quem deu essas coisas que nós lemos aqui nas perguntas? Foi o Senhor Jesus. O povo de Deus não precisa ficar ansioso pelas coisas do porvir. Nós precisamos entender que a tudo o Senhor, nosso Deus, vai nos abençoar. No momento oportuno, no momento que lhe é devido, nós vamos entender a sua vontade. E nós vamos, então, viver em comunhão com Ele, por tudo aquilo que Ele dá para as nossas vidas. Quando nós falamos de dízimo na nossa igreja, não somente na igreja aqui presente, mas na igreja de Cristo, e muitas pessoas lá fora, elas usam um escudo para não frequentarem mais as igrejas de Cristo. E elas falam que o dinheiro é dela, e que, infelizmente, com todas essas coisas que nós temos visto, que não são o Evangelho do Senhor Jesus, e pessoas usam para enganar pessoas, elas não vão ser mais enganadas por essas pessoas. Nós entendemos que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor Jesus. O trabalho, a saúde, a comida, o cobertor, a paz. Tudo vem do nosso Senhor Jesus. Nada é nosso. Quando nós entregamos o dízimo em nossa igreja, nós precisamos refletir e agradecer por esse momento. Agradecer porque é um privilégio reconhecer que o Senhor nos nutre e nos supre em todos os tempos da nossa vida. Em todo o tempo da nossa vida. Então nós retribuímos. Nós vemos então que
passagens da Bíblia vão dizer que o jovem rico não quis seguir a Jesus, pois ali foi colocado diante dele uma escolha: larga tudo que tens e me segue. E ele fez uma escolha. Nós vemos então aquela certa vez que o rico foi interpelado pelo Lázaro, que passava fome do lado de fora, e quando ele morre, ele vê que em vida ele não fez nada para ajudar o seu irmão. Então é colocado diante dele a oportunidade que ele perdeu de ajudar aquele irmão que estava à sua porta. Nós vemos, irmãos, que o dinheiro que nós temos, aquilo que nós temos, tudo que nós temos é dele. E é uma bênção quando nós retribuímos no trabalho do Senhor. Não pense que o Senhor não retribui a casa de Deus, aqueles que ofertam em sua casa. Experimente dizimar, experimente se colocar diante do Senhor agradecendo por este momento em sua vida, que você tenha a oportunidade de colocar diante dele a sua obediência. Eu tenho certeza que o irmão vai ser abençoado, porque a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Se nós amamos mais o dinheiro do que a Deus, nós estamos invertendo as coisas e nós estamos caindo em uma cilada, assim também como diz a palavra: caem em tentação, caem em cilada. Porque o dinheiro, quando fala que ele é a raiz de todos os males, é aquele que vai primeiro seduzir o homem. No primeiro momento você vai achar que o dinheiro é bom, mas depois aquilo que você tinha para ganhar mais dinheiro vai ser uma ponte para coisas piores, e você vai usar isso, o seu poder, para prejudicar pessoas, porque você vai ganhar mais dinheiro, e você vai usar disso tudo na sua vida para se colocar diante do dinheiro como um servo, e vai esquecer daquilo que nós falamos na palavra de Deus, que nós precisamos fugir disso, fugir destas coisas, como diz o verso 11: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Irmãos, essa ordem na palavra de Deus, ela não é em vão. Justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. Aqui está a vida do crente, do cristão, do discípulo de Jesus Cristo. Nós vemos que o homem de Deus é alguém governado pelo Espírito Santo e que apresenta o fruto do Espírito. Assim, nós seguimos a justiça, que é revelada através de nós pela palavra do Senhor. A partir da justiça, que é colocada no nosso coração através do Espírito Santo, nós vamos ter uma vida de piedade. Os salmos, quando nós vemos os salmos tão belos, é um saltério repleto de adoração ao nosso Deus, no qual nós vemos o esplendor da obra da criação. Nós vemos então que nós vamos ter uma vida de piedade, uma vida de contato com o nosso Deus. A partir disso, Deus vai preencher o nosso coração com fé. E esta fé é convicta em Cristo Jesus. Nós vamos entender que somos pecadores, nós vamos nos situar na condição de dependentes do Senhor, com esta fé que Ele nos dá. E assim nós vamos então vir para a igreja e trabalhar na igreja do Senhor Jesus, e vamos praticar o amor, que é colocado também pela palavra de Deus. Nós precisamos exercer o amor uns para com os outros. Depois disso, o homem de Deus, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, ele vai agir com constância. Ele não vai cair em ciladas. O seu coração não vai ser repleto de concupiscências insensatas e perniciosas. O seu coração ele vai sempre querer agradar ao nosso Pai. Até então,
ele tem no seu coração também a mansidão. Diante disso tudo, irmãos, nós vemos que o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem em nossas vidas. E que o coração que nós temos desde a mensagem anterior, do domingo passado, ele vai revelar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos corruptos e dependemos, carecemos da graça do nosso Deus. Para terminarmos a nossa reflexão da noite, nós vamos, o verso 12, e diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E diante disso eu gostaria de direcionar esta palavra do verso 12 aos homens da igreja, aqueles que representam as famílias da igreja, aos homens da igreja. Irmãos, homens, varões, nós, com as nossas famílias, nós precisamos ser constantes da mansidão, nós precisamos não ser amantes do dinheiro. E na Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa vontade é que nós possamos ver todos os homens que estão junto conosco, trabalhando na obra, dia após dia, trabalhando nas condições que o Senhor, nosso Deus, estipula para que nós trabalhemos, como oficiais da igreja. Irmãos, não deixe isso passar na vida dos irmãos. Se tiver a oportunidade de ser um oficial da igreja, um diácono para zelar pela ação social da igreja, para cuidar dos enfermos, seja diácono. Se vier para os irmãos para serem presbíteros, para administrarem a igreja do Senhor, sejam presbíteros. As irmãs não pensem que os irmãos, sendo oficiais da igreja, as irmãs não vão ser junto com eles, pois eles vão ser representantes da família que eles estão diante do Senhor. Um presbítero, um diácono, que faz tudo com zelo, com intrepidez na casa do Senhor, ele só faz isso porque a sua família está junto com ele. A sua mulher é uma mulher de oração, os seus filhos são a alegria da casa, e ele não se cansa de colocar o Evangelho diante deles e de orar por cada um deles. Homens de Deus valorosos, sejam fiéis às Sagradas Escrituras e se atentem ao bom combate da fé. Tome posse, irmãos, cada um de nós, da vida eterna. Tenham isso em mente. Não se coloquem diante das aflições desse mundo, das implicações da sociedade, de tudo isso que tem gerado esses gritos na sociedade. Se atentem à palavra de Deus, para que também a obra que foste chamado, aquela que os irmãos fizeram a confissão perante muitas testemunhas, seja com o propósito de glorificar em todo o tempo o Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar as famílias da nossa igreja, para que nós não venhamos a ser destruídos, para que nós não destruímos, para que nós não venhamos a destruir aquilo que nós mais amemos, que é as nossas famílias, deixando, nos omitindo de dar atenção, carinho, de orarmos por eles para buscar as coisas desse mundo. Que nós venhamos a ser abençoados pelo Senhor Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai de amor, Pai bondoso, misericordioso,